Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês aí de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Cis, arquiteto de soluções na Cisco. Esse é o meu vídeo número 3. Esse vídeo número 3 eu vou separar em duas partes, tá? Parte um e parte 2. Parte um eu vou falar sobre a visão geral e operação básica da rede Wi-Fi. A parte 2, evolução da tecnologia Wi-Fi, tá? Pô, Wellington, mas que você retomou esses tópicos? A pedidos da comunidade. Vou comentar um pouco sobre a parte básica, tá, da rede Wi-Fi para que todos fiquem na mesma página. Depois vou comentar da evolução da tecnologia. E aí mais para frente eu retorno a parte dos equipamentos Cisco, das soluções, do funcionamento. Então, basicamente vai ser isso, pessoal. Tá legal? Então, seguimos aqui, tá? Passando aqui, só relembrando, quem não assistiu o vídeo um, é uma boa oportunidade para vocês assistirem o vídeo um. Lá eu comento sobre os fundamentos da rede wireless Cisco, visão geral do funcionamento da controladora wireless, tipos de controladores wireless, protocolo CAP-WAP, processo coberto do AP, opções de arquitetura, Next Generation Wireless Stack. Então é legal vocês terem essa visão de teoria, tá? Eu estou retomando um pouco a base mais específica da rede Wi-Fi, o funcionamento operacional, mas é importante vocês retornarem lá no vídeo 2 e dar uma assistida. Mas, Wellington, o que você vai falar nesse vídeo 3 hoje, né? Então, pessoal, parte um, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Vou falar sobre a frequência 2.4 e 5 e 6, conceitos básicos de antena, potência de transmissão, SSI, SNR, operação da rede Wi-Fi, onde eu vou comentar que é o management frame, control frame, data frame. É bem legal, tá, pessoal? Que vocês vão entender a operação mesmo. Isso vai ser bem interessante para vocês terem esse conhecimento, até para vocês poderem explicar no dia a dia como funciona a rede Wi-Fi. É bem interessante, tá? Recomendo acompanhar até o final essa apresentação. Vai ser um pouco longa, mas vai ser muito importante para vocês, tá bom? E aí, na parte 2 eu vou detalhar um pouco do Wi-Fi 1 ao 5, da evolução da rede Wi-Fi. Vou falar sobre o que é MIMO, Special Stream, MRC, Transmit Beforming. Vou falar do FDM e FDMA. O Wi-Fi 6E, responder algumas perguntas comuns do Wi-Fi 6 e o funcionamento do Wi-Fi 6E na prática e por que o Wi-Fi 6E agora e tirar algumas dúvidas do Wi-Fi 7. Tá legal? Então, conforme o feedback da comunidade, vou falar um pouco aqui do básico no próximo vídeo também, depois eu retorno com a parte de equipamentos da Cisco, tá legal? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, visão geral do Wi-Fi, então um resumo rápido, né? Hoje o Wi-Fi ele trabalha em três frequências, né? 2.4, 5 e 6. A maioria dos projetos ele ainda é feito em 2.4 e 5, mas os projetos mais novos a gente já está agregando 6 GHz. Lá na parte 2 vocês vão ter mais detalhes da tecnologia Wi-Fi 6 que contempla essa nova frequência de 6 GHz, mas aqui eu vou comentar sobre as três. Legal? A rede Wi-Fi trabalha no camada 2 modelo OS, então basicamente é tudo trocado via MAC address ali, os frames, tá legal? Então essa é a operação da rede Wi-Fi. Utiliza o protocolo CCMSE, que é o protocolo para gerência de colisões na rede Wi-Fi. É um ambiente compartilhado, então basicamente você escuta, se o ambiente estiver livre você faz a transmissão, vocês vão entender um pouco mais nos detalhes mais para frente, tá legal? Pô, Elton, mas eu tenho ouvido falar que já dá para transmitir simultaneamente. Sim, pessoal. Hoje já tem tecnologias como o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6 que você consegue fazer um jogo ali no canal para você fazer transmissões simultâneas, mas na prática ali é, ainda considera-se um ambiente compartilhado, tá bom? Frequência de 2.4. Frequência de 2.4, pessoal. Basicamente aqui no Brasil a gente tem 11 canais, porém somente o canal 1, 6 e o 11 não se sobrepõem. Então, basicamente, na prática, num projeto, o ideal é você sempre trabalhar com os canais 1, 6 e 11, que são canais que não se sobrepõem. Ou seja, são canais ali que não geram interferência um do outro. Porém, existe a possibilidade de você configurar um access point no canal 3, no canal 8, no canal 7, por exemplo. Qual o problema de configurar um access point nesses canais? É que se você colocar no canal 3, você vai estar interferindo no canal 1 e no canal 6. Então é muito comum você rodar um Wi-Fi Analyzer, por exemplo, ou algum analisador de espectro na sua casa e você vê que tem alguns APs dos vizinhos no canal 3, no canal 7. É porque o algoritmo daqueles roteadores não é tão inteligente de buscar justamente os canais 1, 6 e 11, que são os canais que não se sobrepõem. Então ele aloca em qualquer canal que ele entende ali e acaba gerando interferência nos canais que seriam os canais não sobrepostos, tá legal? Então sempre no projeto a gente vai trabalhar com esses canais 1, 6 e 11, que eles não se sobrepõem e não geram interferência entre eles, tá bom? Pô, Wellington, mas e a frequência de 5 GHz? Na frequência de 5 GHz, pessoal, ela tem algumas particularidades bem importantes. E quais particularidades são essas? Primeiro, a frequência de 5 GHz ela é quebrada em partes, chamadas de Uni 1, Uni 2, Uni 2 Extended e Uni 3. Então, basicamente, como se cada pedacinho desse tivesse
uma funcionalidade ou uma especificação dentro da frequência de 5 GHz. Basicamente, a frequência de 5 GHz a gente tem 25 canais para trabalhar, como vocês podem ver aqui. E esses canais são distribuídos, conforme eu falei, Uni 1, Uni 2, Uni 2 Extended e Uni 3. Dentro do Uni 1 tem um canal de 36 a 48, Uni 2 52 a 64, Uni 2 Extended do 100 ao 144, no caso do Brasil 144 não é usado, e o Uni 3 149, 153, 157 e 161. Tá, pô, Elton, mas qual é a regulamentação desses canais na prática, né? Então, basicamente, o Uni 1 ele é utilizado somente para o indoor, tá? Então, basicamente, você não utiliza esses canais para parte outdoor. E você tem uma regulamentação de potência. ERP, pessoal, leia a potência de transmissão do AP mais o ganho da antena. Ou seja, o valor total que eu tenho na saída ali da antena em relação à potência. E aí, em janeiro de 2022, foi atualizado isso de 23 dBm para máximo para 36 dBm. Então, basicamente, você pode ter uma potência maior no ambiente indoor utilizando esses canais. Pô, olha, você já viu ambientes com 36 dBm indoor? Não, pessoal, é bem raro, porque você coloca uma potência muito alta. Você tem a questão do one-way áudio, que eu vou comentar mais à frente. Então, apesar de ter essa possibilidade, eu não imagino que seja utilizado em projetos indoor, por exemplo, um valor tão alto nesses canais. Tá bom? O Uni 2 também é para uso indoor, também teve uma atualização na regulamentação, então você pode trabalhar com até 30 dBm de RP. RP lê a potência de transmissão mais o ganho da antena. Uni 2 Extended, que é até 30 dBm, e aí você pode utilizar esses canais para indoor ou outdoor, e Uni 3 para indoor ou outdoor também. Então, na prática, para ambiente outdoor, você tem a possibilidade de trabalhar com até aí mais ou menos 16 ou 17 canais. Tá legal? Pô, Elton, o que mais? Quais outra particularidade você tem na frequência de 5 GHz que você pode compartilhar com a gente, né? Então, outra particularidade, pessoal, bem interessante, é a questão do DFS. O que é o DFS? Basicamente, tem alguns canais aqui, que estão nesse range aqui de Uni 2 Extended, que você pode ter radares ali operando, equipamentos militares, radares de clima, por exemplo. E quando um desses equipamentos está operando, o access point, isso vale para qualquer vendor, ele tem que identificar, opa, tem um elemento militar aqui, ou um radar operando nesse canal. Então eu tenho que mudar automaticamente. Então o access point ele identifica e já faz a transição. E quando o access point vai colocar, e quando a controladora vai colocar algum access point em um desses canais, ela faz um escaneamento prévio, verifica se não tem nenhum radar para depois ele colocar. A controladora colocar aquele access point naquele canal. Se porventura entrar um radar, o que, que ele vai fazer? Identificou, ele já faz a transição. Então esse algoritmo é justamente um algoritmo padrão para todos os vendors para essa questão de para essa questão da frequência de 5 GHz. Legal? Seguindo aqui. Aqui é um pouco da regulamentação da Anatel atualizado, tá, pessoal? O ato aqui que foi atualizado com essas novas potências, mas para vocês terem visibilidade que isso foi tirado de algum lugar, tá bom? Distribuição de canais em 2.4. Então, em 2.4, conforme eu falei, basicamente a gente tem três canais. O que acontece na prática? Imagina que eu tenho um andar lá com 8 access points. O que, que vai acontecer? Um access point vai no canal 1, outro no 6, outro no 11. E aí, quando eu repetir esse canal 11 novamente, o que, que vai acontecer? Justamente você vai ter uma questão de você, se você tiver access points próximos, né, no mesmo canal, você vai ter basicamente os dois access points e os clientes ali disputando o mesmo recurso. Como eu falei, dentro do canal ali, basicamente na prática, um transmite por vez. Hoje já existem no Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 é que você consegue fazer transmissões simultâneas fazendo um jogo ali dentro do canal, mas isso aí vocês vão ver no vídeo 2, tá legal? Distribuição de canais em 5 GB. Em 5 GB você pode trabalhar. Você tem basicamente 25 canais, né, para você trabalhar na prática. A largura de 20 MHz ela é recomendada principalmente para ambientes industriais sem distribuição, porque conforme você vai agregando canais, você vai tendo uma perda de SNR, a gente fala, uma perda no SNR conforme você vai agregando os canais, né? Vocês vão entender mais à frente isso. E para escritórios, largura de 40 já é o mais que o suficiente, por quê? Porque conforme eu falei, tem o bônus e o ônus, né? Se eu vou agregando canais, eu vou reduzindo o número de possibilidades. Por exemplo, se eu tenho uma largura de 20, eu tenho 25 possibilidades. Se eu tenho uma largura de 40, eu tenho 12 possibilidades. Largura de 80, eu vou ter, no Brasil, 5 possibilidades somente. E aí, imaginando que eu tenho um andar com 10 access points, por exemplo, eu coloco tudo largura de 80, eu vou ter aí alguns problemas, porque os próprios access points vão interferir entre eles. Legal?
Pô, olha, eu poderia usar a largura de 80 em alguns cenários? No Brasil é 5, tá, pessoal? Poderia usar. Normalmente um andar de diretoria, só naquele andar você coloca uma largura um pouco maior. Então isso é bem importante. Mas não use para o prédio inteiro, use para andares específicos. Legal? Pô, Ayrton, mas como é que funciona essa agregação de canais, né? E qual que é a diferença dela para 2.4 e para 5? Então, primeiro, pessoal, a largura de 20 é como se você tivesse duas faixas aqui, uma rodovia. Então, você tem um fluxo X de carros. Conforme você agrega mais um canal, você tem uma largura de 40. Então, você vai ter aqui quatro faixas. Ou seja, você tem um fluxo maior de carros, um volume maior de dados que você pode enviar. E largura de 80 é como se você tivesse ali oito faixas, ou seja, você tem um volume maior ainda, como se fossem imigrantes, por exemplo. Então, você tem um número de faixas muito superior para você trafegar um volume maior de carros. Nesse caso, um volume maior de dados. Só que, conforme eu comentei, você vai agregando os canais, você ganha maior performance, maior throughput. Porém, na rede Wi-Fi, a interferência é o mais crítico, tá, pessoal? Então, não adianta nada eu colocar lá dois access points que estão próximos, estão com canais com largura de 80. Que vai acontecer se eu tenho 40 clientes aqui e os dois com largura de 80 com um canal muito próximo, olha, aliás, com o mesmo canal, que vai acontecer? Eles vão disputar o mesmo espaço, esses 80 clientes. Vai aumentar a utilização, vai aumentar a interferência, vai ter um impacto significativo na minha infraestrutura. Por isso que para centro de distribuição, ambiente industrial que não precisa de muita performance, largura de 20, você tem um ganho de SNR significativo, um ganho na recepção. Largura de 40, para ambientes de escritório, hospitais e outros locais também. Até hospital, dependendo do throughput que você precisa, a largura de 20 é mais suficiente. E largura de 80, aí não é recomendado, mas se você precisar usar, use no andar de diretoria que você precisa entregar uma performance maior ali. Tá bom? Somente lá. Passando um pouco aqui. Agregação de canais, conforme eu falei, você vai agregando canais, você vai tendo uma perda de SNR de 3, né? Mas isso é mais um ponto para compartilhar com vocês. Tá bom? Aí vem a frequência de 6 GHz. Frequência de 6 GHz, pessoal, a gente tem aqui, na prática, 59 canais para a gente trabalhar. Então é como se eu tivesse muito mais possibilidades. Ou largura de 40, 29 possibilidades. Largura de 80, 14 possibilidades. Então, para a frequência de 5, 6 GHz, vai ser muito mais comum eu trabalhar com largura de 80 ou até largura de 160 em alguns casos. Por quê? Eu vou ter mais possibilidades. E um ponto importante é saber que a frequência de 6 GHz é a maior expansão do espectro Wi-Fi de todos os tempos. Então, imagina que desde 99 até 2021 a gente sempre trabalhou ali ou com 2.4 ou com 5 GHz. E agora 6 GHz veio para ficar. E todos os equipamentos mais novos vão suportar essa nova frequência, vão suportar a tecnologia que a gente chama de Wi-Fi 6E, que vai trabalhar nessa frequência. É legal? Pô, Ayrton, mas será que o Access Point, os novos Access Points, eles vão suportar 5 GB e 2.4? Sim, pessoal. Todos os Access Points mais novos que vocês forem comprar para o escritório, ele vai ter a frequência de 2.4, 5 e 6. Por quê? Você continua tendo a interoperabilidade com os dispositivos legados, 2.4, 5 e 6. E aí, novamente, 2.4, somente três canais que não se sobrepõem. Largura de 20. Com largura de 20, eu tenho somente duas faixas, por exemplo. Em 5 GB eu tenho 25 canais, aí eu vou ter, aliás, 25 possibilidades, né? Então eu vou ter ali duas faixas para trafegar. Coloquei largura de 40, vou ter ali 12 faixas. Largura de 80, somente 5 possibilidades no caso do Brasil. Já em 6 GB, o que vai acontecer? Tenho 59 possibilidades com duas faixas, 29 possibilidades com quatro faixas e 14 possibilidades com oito faixas. O que vai acontecer na prática? Vai ser muito mais comum no é, um ambiente de alta densidade eu trabalhar com largura de 80 ou até 160 em alguns casos mais específicos. Tá legal? Mas na prática o 80 vai virar o padrão para 6 GB, 40 vai continuar sendo o padrão para 5 GB e 20 para 2.4. E novamente, quanto maior a minha largura, maior a minha performance, maior é o meu throughput. Porém, tudo tem o ônus e o bônus. Pô, olha, como assim o ônus e o bônus? Em 2.4 a gente sabe que só tenho três canais com largura de 20, certo? Em 5 GB eu tenho lá largura de 40. Se eu tiver largura de 20, eu tenho 25 possibilidades. Largura de 40, se eu tiver 12 APs, cada uma vai ficar basicamente ali no seu canal. E se eu tiver largura de 80, aí se eu tiver 12 APs, basicamente eu vou repetir ali pelo menos
duas vezes, né? E mais uma terceira vez para um outro access point. E o que que é grave nisso, pessoal? Que é importante vocês entenderem. Se eu tenho dois access points que estão próximos no mesmo canal, novamente explicando para vocês, então imagina que eu estou lá no escritório e eu tenho um escritório que é aberto. E aí nesse escritório, por alguma razão, esses dois APs aqui estão com o canal 36, 40, 44 e 48, largura de 80. Aí lá no final do piso ali, eu tenho um outro AP com os mesmos canais, 36, 40, 44, 48. E aí eu tenho 40 dispositivos aqui, 40 dispositivos aqui. O que que vai acontecer? Eles vão ali basicamente disputar o mesmo espaço. Vocês vão entender mais à frente isso também. Por isso que é importante a gente entender que a interferência na rede Wi-Fi ela é algo muito crítico. E aí você acaba incrementando a utilização, incrementando a interferência, sendo que aí é melhor você trabalhar com largura de 40, ter maior eficiência, não ter essa interferência entre os dois access points e performar muito melhor. Tá bom? Só que, obviamente, conforme eu comentei, a frequência 6 GHz vai trazer um benefício muito grande. Eu uso o Wi-Fi 6E aqui em casa, tá? Eu trabalho com 6 GB aqui em casa e é uma performance assim extraordinária. Não tem interferência nenhuma, latência baixíssima, é algo de fato impressionante. Então, os novos equipamentos eles vão operar nessa frequência e ter todos esses benefícios que eu estou comentando aqui, tá bom? Ponto importante, a frequência 6 GHz ela só vai ser poder, só vai poder ser utilizada em ambiente indoor até ter a regulamentação para outdoor. Então, nesse momento, a gente não pode utilizar, ter equipamentos com antena externa com a frequência de 6 GHz. Bom, um comparativo básico, pessoal, aqui é uma tabela básica, né? Então, se a gente olhar aqui, 2.4 tem um alcance maior, interferência maior, somente 3 canais. Performance ela é menor, porque eu não consigo agregar canais, né? 5 GB tem um alcance menor do que 2.4, a interferência é muito menor. Canais eu tenho 25 possibilidades, a performance é muito maior porque eu consigo agregar canais e trazer um maior throughput. E eu tenho menor interferência, como eu falei para vocês, interferência crítica na rede Wi-Fi. Em 6 GB eu tenho um alcance menor, interferência menor. Os canais, eu tenho 59 canais que vai trazer muito mais possibilidades, muito mais performance, conforme eu comentei com vocês. E a performance ela é muito superior, inclusive a de 5 GB, tá bom? Comparando um pouco a atenuação, basicamente a diferença de 2.4 para 5 GB é em média 6 dB. Por isso, quando você está fazendo um desenho, você tem que compensar isso no seu desenho. A diferença de 6 dB considerando o ganho da antena. É bem importante. Em 6 GB tem mais 2 dB aqui de 5 GB. Pô, Wellington, mas não é muito similar a cobertura? Sim, vocês vão ver no próximo slide que é muito similar. Até porque a frequência de 6 GB ela compensa isso com mais potência. Então você vai agregando canais, você vai tendo uma compensação de potência para compensar aquela perda de SNR que eu comentei anteriormente. Bom, aqui é um exemplo prático, tá? Que, que, a, gente, que a gente aqui, né? A Cisco testou no escritório. Então aqui tem um exemplo prático, né? Então eu liguei um access point aqui. Esse access point tinha o canal de 5 GHz 36, canal de 6 com largura de 80. Note que aqui é 17 dBm, aqui é 15 dBm. Você nota que a 10 metros do AP ou a 3 metros do AP, 3 metros, não, 6 metros do AP, você consegue ter uma visibilidade que o sinal é muito similar. E aí fica a dica para você, se você fez um projeto muito bem feito em 5 GB para alta densidade, sabe que está cobrindo bem, e naquele ambiente o cliente ele quer expandir para o Wi-Fi 6E, basicamente você pode aí de fato fazer um as is, porque é muito similar. Tá bom, pessoal? Passando um pouco aqui, conceitos básicos de antena, potência de transmissão, RSSI e SNR. Conceitos chaves, potência de transmissão. Então, basicamente, é a energia que é gerada aí para a gente emitir um sinal, né? Medido em dBm. O ERP, pessoal, basicamente é a radiação total que você emite, contando a potência de transmissão do access point, menos a perda do cabo, mais o ganho da antena. Então, basicamente, aqui é o valor total, que de fato vai estar sendo irradiado ali pela antena do access point. Nunca é recomendado você trabalhar com potência máxima, tá? Isso em todos os lugares, né? Talvez para uma rede mesh, uma rede outdoor, aí faça sentido, mas para um ambiente indoor, por exemplo, escritório, um hospital, você trabalhar sempre com a potência máxima, você pode gerar esse comportamento de one-way áudio. Então, basicamente, o dispositivo ele tenta chegar no AP, mas ele não consegue porque a potência dele é muito menor. E o AP chega no dispositivo. Aí só um lado escuta. Pô, Wellington, mas eu tenho que trabalhar exatamente com a mesma potência?
Não, pessoal, o AP ele tem uma sensibilidade um pouco maior. Então você pode, por exemplo, trabalhar com 3 dB a mais. Eu não vejo problema, até nos projetos já fiz assim, do que o dispositivo, ou até 2 dB, um pouco acima. E aí você consegue ali também ter uma cobertura maior, porque a recepção do AP é muito melhor. Obviamente que, para cada ambiente, se eu tenho um ambiente de alta densidade, eu não vou trabalhar com potências altas. Se eu tenho um ambiente de sem distribuição, é um pouco diferente. Isso aí eu vou comentar mais para frente para vocês. Qual que é os valores de... Não vou falar nesse vídeo, tá? Mas quando eu começar a falar de melhores práticas de design e implementação, eu vou comentar qual a potência que você usa para cada cenário. Tá legal? Para um ambiente de alta densidade, para um ambiente de centro de distribuição, para um hospital, qual que seria o mais recomendado. Um ponto importante é que se você faz o design com a potência máxima, imagina que você tem lá um, um ambiente, um hospital, por exemplo. Você tem vários leitos, certo? Se você desenha tudo com a potência máxima, além do on way out, que é esse sintoma aqui, se porventura um access point falhar, se todos estão na potência máxima, você não vai ter como ampliar a sua cobertura. Então isso é bem importante, a gente ter essa visibilidade. Eu posso aumentar a potência para ampliar minha cobertura, desde que eu tenha essa questão do one-way out mapeada, e eu posso reduzir a minha potência para capacidade. Então é muito comum a gente ter a redução de potência, principalmente para ambientes de alta densidade, que a gente quer uma célula mais compacta e que a gente quer evitar interferência de cochênio ali entre os access points. Tá bom? Componentes, medidas e matemática básica de RF. Bom, então, os componentes de RF, isso vale, tá, pessoal? Para qualquer coisa que faça uma transmissão de RF. Então, você tem o transmissor, você vai ter o cabo da antena. Aí você vai ter a antena, que é o elemento que vai irradiar as ondas eletromagnéticas. Aí você do outro lado vai ter uma antena que vai receber esse dado, um cabo e um receptor que vai processar esse dado, tá bom? E aí, conforme a gente vê a potência, eu vejo o pessoal com muita dúvida. Pô, Ayrton, mas eu não sei converter de miliwatts para dVm. Isso aqui, pessoal, é uma escala logarítmica, tá? Logarítmica, tá? Então, basicamente, para facilitar a vida de vocês, é mais fácil você ter essa tabelinha na cabeça. Pô, Ayrton, que tabelinha é essa? Imagina que eu tenho 800 miliwatts de RP. RP lê-se a saída total aqui, considerando potência de transmissão, perda do cabo, mais o ganho da antena. 800 miliwatts equivale a 29 dBm. 400 miliwatts, note que é a metade, tá? Equivale a quanto? 26 dBm. 200 miliwatts, 23 dBm. 100 miliwatts, 20 dBm. Pô, Ayrton, tem uma lógica nisso aí, né? Parece que tem um negócio bem interessante. Qual que é a lógica nisso? Conforme eu aumento 3 dB, então aqui ó, de 20 para 23, eu multiplico por 2 o meu miliwatt, minha potência. Então, de 100 para 200. De 200 para 400, eu estou somando mais 3, estou indo para 26. De 400 para 800, estou somando mais 3, indo para 29. Note que, basicamente, você entendendo essa tabela, fica mais fácil você fazer a conversão. Por exemplo, pô, então 100 miliwatts, quanto seria? 20 dBm. E 200? Bom, 200, multiplico por 2 miliwatts, somo 3 no dBm, fica 23 dBm. E para reduzir, pô, quanto seria 50 miliwatts? 20 dBm é 100 miliwatts, então 50 miliwatts é 17 dBm, eu reduzo 3, entende? Além disso, tem a questão, basicamente aqui, pessoal, você está aumentando 3 dB, leia que você está dobrando a sua potência, tá legal? Por isso que não é somente somar 3 dB, você está dobrando a sua potência, tá bom? Isso é bem importante a gente ter em mente isso. Assim como reduzindo 3 dB, eu estou reduzindo pela metade a minha potência, tá bom? Além disso, pessoal, existe a questão de, se eu tenho 10 miliwatts e eu quero aumentar 10 dB, de 10 eu vou para 100. Aí eu aumento basicamente 10 dB aqui. Multiplico por 10, de 10 para 100, ou divido por 10 se eu quiser reduzir 10 dB. Nesse caso aqui, 20 dBm, 10 dBm. Somo 10, eu tenho aqui 20 dB e aqui eu estou multiplicando por 10. Eu tenho aqui 100 dBm, ou 100 miliwatts, tá bom? Voltando aqui para o cálculo de RP, né? Então, basicamente, o cálculo de RP, eu vou pegar a potência do AP, o ganho da antena e a perda do cabo. Então, na prática, eu tenho aqui 14 mais 5, 19, menos 2, 17 dBm, que equivale a 50 miliwatts. Ou seja, minhas ondas eletromagnéticas vão, na rede Wi-Fi, né, estando 2.45, vão estar ser emitido ali com um valor total ali de 50 miliwatts. Outro exemplo, 8 de potência de saída do AP,
ganho da antena mais 3 é 11, perda do cabo é 10, 10 dBm equivale a 10 miliwatts. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Seguindo aqui, conceitos chaves, né? RSSI. Então, o RSSI, basicamente, pessoal, por que é uma escala negativa, né? Por que dB é uma escala negativa? Porque a gente está com a referência de miliwatt, justamente. Então, como se o miliwatt fosse o zero lá, e a gente está fazendo o cálculo aqui em relação a essa qualidade. Então, por exemplo, qualidade, excelente. Menos 30 dB, excelente. Excelente. Excelente, menos 60. Porque aqui é um milinésimo, sei lá, de 1 miliwatt. Beleza? Boa, menos 70 dB. Menos 70 dB atende principalmente ambientes de dados, tá? Então, ambientes, você precisa de um coletor, por exemplo, só para dados, menos 70 dB é o valor ok. Menos 80 é ruim, péssimo menos 90 e menos 95 inviável operacionalmente. Note que aqui eu vou 1 milésimo, 1 milésimo de miliwatt, porque basicamente a escala é negativa e a escala é logarítmica, tá bom? Sensibilidade à recepção. Isso é um ponto bem importante que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque tem muito erro de projeto assim, tá? Como pode? Como assim? A sensibilidade de recepção, pessoal, cada dispositivo ele se comporta de uma maneira. Por exemplo, meu celular ele tem uma sensibilidade diferente do meu laptop. Então, se eu olhar aqui, vamos supor que eu estou no campo fazendo uma medição. O meu laptop vai dar menos 67. O coletor do cliente final vai dar menos 73. Eu tenho que fazer meu projeto baseado em quê? No coletor, no dispositivo final, no smartphone que vai ser utilizado lá. Porque fazendo o projeto para esse dispositivo, eu tenho certeza que o dispositivo, o laptop, vai operar bem, entende? Então você sempre faça um projeto para o dispositivo de menor capacidade, porque é ele que de fato vai ser utilizado, é ele que vai sofrer mais ali com a questão da sensibilidade de recepção. É muito comum, pessoal, ver pessoas fazendo site survey com Sidekick, e aí fala, nossa, a cobertura está excelente. E aí eu pego lá o arquivo do Ecarral, modelo para quê? Para o Sidekick considerar um celular. E aí justamente começa a aparecer os buracos de cobertura. Por que os buracos de cobertura? Porque justamente existe uma diferença muito grande entre o Sidekick e o coletor ou o smartphone que você está usando ali de fato. Por isso, sempre que você está fazendo um projeto, você vai desenhar para o dispositivo de menor capacidade. Nunca para o seu Sidekick, sim para um smartphone, para um tablet, que justamente tem uma diferença significativa. Pensando no decal, você vai fazer o design sempre ali considerando mobile device, ou um handheld, ou um smartphone, e fica claro ali a diferença, que é muito grande, tá bom? Pô, então, mas e no campo? No campo você poderia ir com laptop, por exemplo, imaginando o centro de distribuição, você vai com o laptop até o meio, aí você mede com o seu laptop, mede com o coletor. Pô, meu laptop deu menos 55, o coletor deu menos 63. Ah, então eu sei que existe uma diferença de 12 dB. Aí no próprio software, esse software de survey, você consegue modelar. Ó, menos 12 dB é a diferença do Sidekick para o coletor que eu estou utilizando aqui, tá bom? Então faça sempre projetos com os equipamentos de menor capacidade, tá, pessoal? Então faça esse desenho com base nesse equipamento. Você desenhando para ele, você com certeza vai ter a garantia que o seu laptop ou seus outros equipamentos vão funcionar e funcionar muito bem. Legal? Sempre importante fazer uma vistoria e fazer um site survey no local, obviamente, para ter essas verificações que eu comentei. Tá bom? Outro conceito-chave, SNR. O SNR, pessoal, nada mais é do que a diferença do sinal e ruído. Então, o ruído, basicamente, ele é toda interferência que a gente não consegue processar. Não consegue considerar um tráfego de Wi-Fi ali e que acaba impactando significativamente a operação da rede Wi-Fi. E o SNR nada mais é que a diferença do sinal que você recebe comparando com o nível de ruído. É importante entender que se o SNR for muito baixo, não adianta nada eu ter um sinal de menos 67 lá e ter um ruído de menos 85. Se eu comparar os dois aqui, na prática eu vou ter aqui 18 dB, por exemplo. Então a gente vai ter um impacto significativo, tá bom? Isso aqui já não é recomendado nem para dados, por exemplo. Já começa a impactar os dados. Para voz, então, fica pior. Então, basicamente, é uma diferença entre o sinal e o ruído ali, tá bom? É importante ter visibilidade que a sua velocidade de conexão depende do SNR. Então, o SNR é justamente o fator-chave para você saber a velocidade que você vai trabalhar ali de fato. Quais são as recomendações? Então, SNR mínimo aí de 20 dB para dados. Desculpa. Então, se tiver um ambiente de
de dados puramente. Um centro de distribuição, um ambiente industrial, que eu só preciso, não vou ter tráfego de voz e vídeo, 20 dB atende muito bem. 25 dB SNR para voz e vídeo. Lembrando que esse SNR é para o dispositivo de menor capacidade, novamente reforçando isso com vocês. Portanto, é importante projetar em menos 65 dBm com SNR de 25 para ambientes com voz e vídeo, né? Principalmente ambientes de escritório. E menos 70 dBm com SNR de 20 costuma atender bem ambientes que têm somente dados. Por exemplo, ambientes que não vou trafegar voz e vídeo ali que eu preciso mandar um dado pequeno, menos 70 dBm costuma atender bem. Lembrando, dispositivo de menor capacidade. Mas, Wellington, eu costumo fazer o design aqui com menos 67, é um problema? Não, pessoal, mas se você está pensando no ambiente de alta densidade, um ambiente de alta performance, menos 65 é bem importante porque hoje a gente já faz design aqui considerando o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6, que precisam de um SNR maior para trabalhar nas modulações mais altas e ter maior performance. Um ponto importante, pessoal, é que eu fazendo design de 25 dB para o meu smartphone ou para o meu coletor, eu tenho a garantia que o meu laptop ele vai ter um SNR muito superior. Ou seja, eu tenho a garantia que aquele meu laptop vai operar muito melhor do que o meu próprio smartphone em si. Ou seja, ambos ali vão operar muito bem. Ou se eu tiver um ruído de menos 92, o resto de menos 67, qual que é o SNR? 25, é a diferença de um para outro, tá bom? Conceitos chaves, atenuação. Então, atenuação, pessoal, nada mais é do que a absorção do sinal. Uma parede de concreto, uma parede de tijolo, uma parede de drywall. Então, nada mais é do que a absorção. Então, vamos imaginar que eu tenho uma parede de concreto aqui, certo? Eu tenho um access point aqui, AP1, eu tenho o meu cliente aqui, certo? E o meu cliente, assim, atrás da parede de concreto, ele tem visada direta para o access point. Aí aqui ele mede menos 65 dBm. Ou menos 55, vou colocar menos 65. E aí quando ele vai, passa essa parede de concreto, do outro lado ele vai medir menos 77 dBm. Porque ele teve uma perda de 12 dB nessa parede. E olha que interessante, até faço algumas recomendações para parceiros, né? Imagina que você está num projeto, você quer saber quanto tem a absorção dessa parede aqui para você modelar o seu projeto fim a fim. O que você faz? Liga o Access Point aqui, mede de um lado da parede, mede do outro lado da parede, você vai ter ideia da absorção dessa parede. Aí você vai conseguir modelar o seu projeto, até fazer uma predição mais precisa em relação ao comportamento daquela parede em si. Tá bom? Aí conceitos de antena, né? Transmissão e recepção. Então é importante, pessoal, a gente ter na cabeça que o ganho da antena ele ajuda nas duas direções, tanto na transmissão quanto na recepção. Então aqui eu tenho um exemplo. Um transmissor, vou passar pelo cabo, chego na antena, aqui é a potência que eu transmitiria no access point, passou pelo cabo, teve uma perda, chegou na antena, teve um ganho, depois passou, aqui é free path loss, então uma área aberta, teve uma perca, chegou lá na outra antena, teve um ganho novamente, teve uma recepção, teve a perca do cabo, e aí chega no receptor. Então note que projetos que você quer um longo alcance, por exemplo, ou que você quer atender um corredor que tem um comprimento muito grande, por exemplo, é muito comprido, 80 metros, 70 metros, você precisa buscar antenas de maior ganho, antenas direcionais que consigam alcançar. Porque você não vai estar aumentando só na sua transmissão, e sim na recepção. E note que o Access Point ele tem uma sensibilidade muito superior. Tá bom? Aqui é um outro exemplo. Transmissor potência de 10 dBm, teve a perca do cabo, chegou na antena. Vamos considerar que vamos arredondar aqui para, sei lá, 33 dBm, considerando a perda no cabo. Teve uma perca de menos 106 dBm no 2 km de distância dessa antena para essa. Na antena que recebeu, no access point que recebeu, vai somar 25 dB, porque a antena recebeu esse sinal. Chega no receptor a uma intensidade de menos 51 dBm. Então, note que tudo isso na rede Wi-Fi tem uma explicação, tá bom? Outro ponto, em redes internas, tem um access point, potência de 20 dB, antena com ganho de 5 dBi, então aqui eu vou ter 25 dBm de saída de RP, vou ter a perca aqui de sinal a 50 metros do AP, vou ter o ganho da antena do laptop, recepção menos 47 dBm, que é um sinal muito excelente, tá bom? Pô, Wellington, mas fala um pouco mais dos conceitos de antena aí. Então a gente tem aqui a antena omnidirecional, tá, pessoal? Permite a emissão de sinal a 360 graus, então basicamente o sinal ele vai para todos os lados, como vocês podem ver aqui. Tem um alcance menor se comparado à antena direcional, porque ela não tem um foco específico, assim, ela não vai em uma direção específica.
ela vai para todos os lados. Então, se vai para todos os lados, obviamente vai ter uma dispersão maior, uma perda maior de sinal. E ela também você tem uma dificuldade maior de controlar a célula. Recomendados para ambiente indoor, teto baixo até no máximo 3 metros, como escritórios, hospitais, ambientes diversos, né? Demais ambientes, até 6 metros, é a minha recomendação. Já vi projetos que, depois de muito bem estudado, operou ali a 7 metros, 7 metros e meio, utilizando alguns suportes de instalação para reduzir a altura. Ficou em paredes ou colunas, para justamente ficar mais próximo do endpoint, mas eu não colocaria em projetos acima dessa altura antenas Omni, porque tem um comportamento ali não tão bom. Para ambiente outdoor, rede mesh, é importante trabalhar com Omni, você expande e ter a redundância ali da rede mesh. A Cisco tem uma série de modelos de AP com antena integrada, antena externa, vai de acordo com a sua necessidade. Antenas direcionais setorais permite a emissão e recepção do sinal em uma área específica, então você vai concentrar o sinal numa direção específica. Usa ângulos aí de 30, 60 e 90 graus, você vai ter um alcance maior naquela região que o sinal foi direcionado. É utilizado em ambientes acima de 6 metros, como centro de distribuição, indústrias, estádios, auditório, que é onde você está muito alto, você quer concentrar o sinal no setor, numa direção, num corredor, por exemplo. Você vai ter mais eficiência, vai ter um controle melhor do RF. Quando instalados, ele sofre menos interferência, porque aquele sinal ele não vai estar indo para todos os lados, ele vai estar numa região específica. Muito usado para ponto multiponto e permite uma célula mais compacta e performática. A Cisco tem uma série de access points com antena direcional, antenas externas também, para atender essa demanda. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma propagação de antena direcional. Note que vai numa direção mais específica, diferentemente da Omni, que vai para todos os lados. Tá bom? Caraca, Wellington, que foto é essa aí? Então, pessoal, aqui é um exemplo rápido, tá? Sei que esse quarto aqui tá meio assustador, mas é para vocês verem. Aqui tem uma lâmpada, né? Então, a lâmpada vai emitir luz. Nesse caso, essa lâmpada ela é uma lâmpada que emite luz para todos os lados. Ela atende somente esse quarto, por exemplo, esse quarto escuro. E seria um exemplo, fazendo uma analogia ao Omni, né? E o outro exemplo seria a luz de um farol de um carro, onde você tem um farol que ele atende uma área de forma direcional. Por quê? O foco dele é a frente, é iluminar a parte da frente, é iluminar ali a pista que a gente está dirigindo, por exemplo. Ele não vai emitir luz para os lados ou para trás do carro, porque o foco dele é a frente. Por isso que a gente chega muito mais distante, porque o foco dele está lá, ele vai chegar mais distante possível. Mesma analogia a uma antena também, tá bom? Leitura das antenas, diagrama de radiação. É importante a gente entender esse conceito também, porque quando você tá fazendo leitura de uma antena, você precisa ver o azimuth e a elevação. Pô, olha, qual que é a diferença de azimuth e elevação? Basicamente, o azimuth é a vista superior. Vou pegar um access point aqui rapidinho para vocês. Então, imagine que eu tenho esse AP aqui, certo? Se eu estou olhando ele de cima, eu estou vendo a visão superior, é o azimuth. Se eu estou olhando ele de lado, aqui, estou vendo a elevação dele. Tá legal? Somando os dois, eu tenho um 3D. Então, aqui é um exemplo. Então, aqui, o vermelhinho, o azimuth, o azulzinho, a elevação. Então, aqui é como se eu estivesse olhando de cima, né? E aqui é como se eu estivesse olhando de lado. Voltando, olhando de cima, olhando de lado. E no final você soma um 3D, que aí sai igual aquele diagrama que eu comentei anteriormente da antena direcional. Outro exemplo aqui rápido é a questão de um cenário prático. Então, imagina que eu tenho lá um auditório com uma série de pessoas. Um auditório que cabe, não sei, 500, 600, 1000 pessoas. E eu coloco uma AP Omni. O que vai acontecer? A 8 metros de altura, esse sinal vai para todos os lados, eu não vou ter controle. E aí, vários dispositivos que estão aqui vão buscar o mesmo access point. Se eu juntar todo mundo aqui, vai ter o compartilhamento, vai começar a impactar minha performance. Se eu tenho antenas direcionais, eu atendo setores do auditório, então eu consigo ter uma distribuição maior, um controle maior ali do meu roaming, por exemplo, da minha célula, da quantidade de pessoas que vão se conectar. Tá bom? A instalação correta da antena e o AP é crítica, pessoal. Então não adianta eu fazer a instalação em cima do forro igual está aqui. Ah, mas a arquitetura pediu. Você, como especialista, tem que se posicionar. Se colocar em cima do forro, vai ter problema, vai ter mau funcionamento, não vai ficar bom. Assim como instalar o access point acima de tubos metálicos, que eu já vi muita instalação assim, gera uma série de problemas.
Instale sempre abaixo do tubo metálico para você ter uma visada direta para os seus endpoints. Não faça isso e não aceite isso nos seus projetos, tá bom? Além disso, isso aqui é uma antena omnidirecional. Você instalar ela assim, vai fazer com que o sinal vá para cima e para baixo. Ela não é uma antena direcional para atender o setor. Essa instalação está incorreta. Ela tem que ficar no teto para quê? Para o sinal cobrir dessa maneira. Se eu instalo ela desse jeito, o que o sinal está fazendo? Para cima e para baixo na prática. Está se perdendo, tá bom? Antenas omnidirecionais, antenas integradas sempre no teto virado para baixo. E aqui é um outro exemplo. Eu não consegui identificar de onde está instalado exatamente, mas naturalmente está em cima do forro e tem uma série de problemas aí, tá bom? Montagem dos APs e antenas. Então é bem importante entender o azimuth e elevação para você instalar corretamente. Aqui é um exemplo. Essas antenas têm polaridade vertical. Então elas têm que ser instaladas dessa maneira. Por quê? Se eu instalar ela corretamente, eu vou ter essa cobertura. Se eu instalar ela incorretamente, como nesse caso aqui, eu vou impactar a minha cobertura, porque o meu sinal vai para o andar de cima e para o andar de baixo, não vai atender o andar que eu preciso ali na prática. Tá bom? Operação básica da rede Wi-Fi. A gente vai entender um pouco aqui da operação básica da rede Wi-Fi, né? Colisão, associação, frame de gestão, controle, data rates também, que é bem importante para todos. Operação da rede Wi-Fi, CCMA-CA. Então, o CCMA-CA, pessoal, é o protocolo que faz o controle de colisões na rede Wi-Fi. Basicamente, ele opera de duas formas: Physical Carrier Sense e Virtual Carrier Sense. Qual que é a diferença? Physical Carrier Sense nada mais é que a sensibilidade física ali. É o fato de você identificar um sinal, que pode ser uma interferência qualquer, uma interferência aliás, uma energia, que pode ser uma interferência qualquer, um micro-ondas, por exemplo, e um sinal que seria basicamente um sinal 802.11, que seria emitido ali, que eu conseguiria processar e saber que tem alguém transmitido, alguém falando alguma coisa ali, tá bom? Então, basicamente, o que vai acontecer na prática? Vou colocar minha cara aqui. Eu tenho um ruído de menos 95, certo? Ó, sinal detection, 802.11, preâmbulo, por exemplo. E energy detection, não 802.11, uma interferência qualquer. Ele vai começar a identificar que tem alguém gerando algum tráfego ali. Se eu tenho um ruído de menos 95, menos 91 ele vai considerar que tem um tráfego ali. Se eu tenho um micro-ondas, por exemplo, que é uma energia que não é 812, mas é energia de RF, ele vai considerar menos 71 dBm para ele tentar processar o dado. Então, se eu ligar um micro-ondas e ele bateu aqui menos 75 dBm, vai gerar uma interferência, mas eu vou ignorá-la para fazer uma transmissão, por exemplo. E aí tem o virtual. Deixa eu só descer minha cara para cá. O que é o virtual? O virtual na prática, pessoal, basicamente quando você troca um frame com access point, basicamente você consegue mandar, você tem informação do duration value. O que é o duration value? Basicamente você sinaliza, access point, eu vou levar X segundos ou X microsegundos para fazer minha transmissão. Os clientes que estão ao redor ali, eles vão fazer essa leitura. Vocês vão entender mais à frente o que é isso. Eles vão fazer essa leitura e vão falar, pô, o Wellington vai demorar 44 microsegundos. Então vou aguardar ele. Se porventura você tiver muitas colisões, mesmo usando esse algoritmo, tiver muitas colisões, você tem um incremento no tempo de espera. Então, você acaba fazendo com que os dispositivos tenham que esperar mais. Tá legal? Então, basicamente, os equipamentos eles vão ler esse Network Allocation Value. Aliás, eles vão ler o Duration Value que está no frame, tá? E aí, se porventura, e aí eles vão resetar o Network Allocation Vector, né, para eles contarem um tempo maior, e assim sucessivamente. Então, tudo isso é regulado na rede Wi-Fi. Tá bom? Pô, então, mas se o cara só vê o tempo lá e se os dois não estiverem se enxergando, o que que acontece, né? Pô, se eu não estou enxergando meu vizinho, eu não sei quanto tempo ele, quantos microsegundos ele vai levar para fazer a transmissão, então eu posso transmitir em conjunto com ele, isso não vai gerar uma colisão? Exatamente, pessoal, por isso que existe um mecanismo chamado Request to Send e Clear to Send, que é justamente para evitar esse tipo de colisão. Por exemplo, imagina um cenário sem a permissão para eu fazer a transmissão e a autorização do access point. O que aconteceria? Eu estou aqui, eu não estou escutando esse cliente. Então, eu vou transmitir, ele vai transmitir, gerou uma colisão, fica uma bagunça. Quando eu tenho o request to send, permissão para transmissão e a autorização do access point, quando? Imagina que eu não tenho também. Então, eu estou aqui, esses caras não estão me escutando. Nem energy detection, nem signal detection, nem nada do tipo, certo? O que vai acontecer? Não estou conseguindo ver o allocation, o duration ID. Eu vou transmitir aqui, eles vão transmitir aqui, e aí, colisão, certo? Por isso que tem um request to send e clear to send. Para quê? Quando eu quero fazer uma transmissão, eu peço permissão.
AP, eu quero fazer uma transmissão. O AP manda um clear to send. Tá limpo, pode transmitir o Wellington. Aí eu vou lá e durante aqueles microsegundos eu faço a minha transmissão e o pessoal aqui aguarda, naturalmente. Tá legal? É bem importante a gente ter essa visão. Tá, Wellington, mas tem esse request to send, clear to send, mas não tem outros frames de gestão na rede Wi-Fi? Como é que opera a rede Wi-Fi de fato? Então, na rede Wi-Fi, pessoal, assim como o roteamento, o SPF tem os seus parâmetros, o BGP tem os seus parâmetros, na rede Wi-Fi também tem. Trabalha na camada 2. E aí aqui a gente tem os frames de gerência. O que são os frames de gerência? Basicamente, são os frames utilizados para a gestão da rede Wi-Fi. Ou seja, são aqueles que vão auxiliar os dispositivos no processo de conexão à rede, sobre como eles vão operar dentro daquela infraestrutura. Um ponto importante é que os frames de gerência da rede Wi-Fi eles trabalham com aquelas velocidades básicas, as velocidades ABG, 12 MB, 24 MB, 36 MB. Por quê? Ele tem que interoperar com os protocolos legados, com os equipamentos legados. Então, basicamente, esses frames eles são trocados nas velocidades base da rede Wi-Fi. Alguns frames de gerência. Beacon, que é os frames que propagam os SIDs. Probe Request, quando eu estou buscando uma rede. Probe Response, quando a AP responde para mim. Authentication, quando eu quero sinalizar que eu quero conectar o AP. Association Request, quando eu quero me informar as minhas capacidades, o que eu suporto para o Access Point. O Access Point vai informar se ele aceita ou não aquelas capacidades, né, e dar mais algumas informações adicionais. Reassociation Request, utilizado para roaming. Response, quando o AP aceita o roaming. Disassociation Deout, para desconectar um dispositivo. E o Action Frame é utilizado para você enviar informações, por exemplo, em relação ao roaming, em relação ao seu dispositivo pode ou não informações da vizinhança para auxiliar o roaming do dispositivo final. Bom, aqui é um exemplo de Management Frame, pessoal. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Então, onde eu vejo aqui é um tipo de frame de gestão, classificado como beacon. O FFF é porque é broadcast, ele está mandando para todo mundo, né, para um usuário específico. E aqui eu tenho o BSSID. Note, pessoal, para cada SSID, o nome de SSID eu vou ter um MAC address, porque o Wi-Fi opera na camada 2. Além disso, dentro do beacon tem um monte de outras informações. Por exemplo, informações de VHT, que seria sinalizar que esse dispositivo aqui tem capacidade de Wi-Fi 5, por exemplo. Ou OHT, que seria para Wi-Fi 4, por exemplo. E outras questões. Além disso, se a gente analisar bem aqui, dentro do SSID eu vou ter a informação aqui do, do, do SSID, né? E aqui é o nome do SSID, que é o nome que você vai ver no seu celular. Mas na prática, esse SSID ele tem um MAC address, que é o MAC address que o dispositivo vai transmitir quando ele for mandar um dado, por exemplo. Tá bom? Aqui seriam os data rates. Então, quando eu configuro os data rates lá, eu estou especificando aqui dentro do beacon. Olha, o mínimo que eu suporto aqui é 24 MB ou 36 MB. Faz com que você tenha uma célula mais compacta. Mais à frente eu vou explicar isso. Além disso, você também consegue informar a carga. Olha que interessante. Esse AP ele tem uma estação conectada nele. E a utilização dele está baixa, está em 0%. Ou seja, aquela estação não está gerando tráfego de fato. Além disso, tem as questões de segurança. Dentro da parte Robust Security Information aqui, basicamente ele vai mostrar aqui, ó, eu suporto 802 da Justiça, eu suporto Fast Transition, essas são as minhas especificações. Então note que tudo na Wi-Fi é regulado, pessoal. Tudo na Wi-Fi tem uma inteligência por trás. Além disso, tem os Control Frames. O que são os Control Frames? São utilizados para auxiliar no controle de acesso ao meio físico. Então, um dos frames mais conhecidos aqui é o Request to Send e o Clear to Send, que é um frame de controle que você pede autorização, que eu expliquei anteriormente. Então, AP, posso transmitir? Pode. E aí todo mundo escuta e aguarda. Esses frames também são enviados na velocidade mandatória, as velocidades básicas que você configura num perfil de RF, por exemplo. Então, quando você coloca as velocidades mais altas, você está ajustando para o quê? Para os seus management frames e control frames também operarem nessas velocidades mais altas, otimizando a performance da sua célula. Aqui a gente tem um exemplo. Tipos de control frames. Request to send, utilizados pelos clientes para solicitar a oportunidade de transmissão. O AP Faro Clear to Send, pode transmitir. O ACK é um frame de confirmação para protocolos legados, tá? Block ACK Request, quando o AP ele manda uma série de frames para o cliente, ou o cliente manda uma série de frames para o AP, leia uma série de frames, é porque desde 802 você consegue agregar frames, chama MPDU, que você consegue fazer uma agregação de vários frames e mandar todos de uma vez. Aí você manda um block ACK Request, para quê? Para o AP confirmar, meu, eu recebi todos esses. Ou não, um pedaço eu não recebi. Aí tem a retransmissão. Então, basicamente, é o request e
o response. Pô, ele deu um exemplo de control flame. Aqui a gente tem um exemplo, pessoal. O request to send. Control frame, que eu estou utilizando. Ele está mostrando aqui. O dispositivo solicitou, né? Pediu uma duração de 128 microsegundos. O AP recebeu. O SSID do AP recebeu aqui, o receiver address. E o transmitter é o iPhone. Aí o AP manda um clear to send. Ele manda o clear to send, sinalizando para todos os dispositivos que estão naquela célula aqui, ó. Vai durar 84 microsegundos a transmissão do iPhone aqui. Todo mundo aguarda e espera essa transmissão, conforme no exemplo eu comentei com vocês. Tá bom? Além disso, tem a questão do ACK e do bloco ACK que é aquilo que eu falei, né? Mando vários frames em conjunto, né? Uma agregação de frames, a MPDU, por exemplo. E aí eu recebo essa confirmação usando um bloco ACK, block request, bloco ACK request e o bloco ACK com a confirmação. E a gente tem os data frames, que aí são os data frames basicamente, pessoal, são o que carrega os dados da aplicação em si. Então aqui no data frame que você vai estar carregando de fato o dado da sua aplicação de voz, aplicação de vídeo, uma aplicação de dados, o backup da sua máquina. Então imagine que na rede Wi-Fi eu tenho o management frames, o control frames, que operam nas velocidades legadas, porque eles precisam interoperar com os dispositivos e deixar autorização para o dispositivo fazer a transmissão. E aí tem o data frame que nada mais é de você mandar o dado nas velocidades que a gente vê por aí. 1.2 gigabits por segundo, 800 megabits por segundo, 2.4 gigabits por segundo. Por quê? Eles são frames enviados em unicast. Então, quando eu peço a alocação para o Access Point, eu vou precisar de 84 microsegundos. Todo mundo vai esperar. Aí o Access Point vai lá e fala, meu amigo, manda bala. Ele manda na velocidade mais alta, naquela velocidade que você vê na conexão do seu dispositivo. Legal? E um ponto importante é que para multicast e broadcast continua utilizando os data rates legados também, tá bom? Porém, por exemplo, a Cisco tem um recurso muito interessante, que é o Video Stream, que ele faz a conversão de multicast para unicast, faz com que você tenha a otimização do tráfego de multicast dentro da sua rede também. Ele faz a conversão para unicast e aí você consegue trabalhar nos rates mais altos, tá bom? Para esse caso, o cliente que ele fez a duração do duration field, ele vai aguardar e aí o dispositivo que faz a transmissão vai trabalhar nas velocidades mais altas, conforme eu comentei. Tipos de data frames, tá, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Data frames. Então tem o data normal, que é o data que era utilizado quando você tinha ABG. E agora o que a gente vê mais é o QoS data, que veio a partir do 802.11n, que basicamente você leva a informação da categoria de QoS, a classificação daquele tráfego. Se é um tráfego de voz, vídeo, ou se é um tráfego de background, que não tem priorização, por exemplo, best effort na classificação do seu frame. Tá bom? Pô, tu deu um exemplo de data frame aí. Então, desde o Wi-Fi 4 ao 6, tá? Que é um exemplo. Classificado como QoS Data, porque ele leva o dado da informação da classificação de QoS do dispositivo, né? Que é o QoS Control. Aqui eu tenho exemplo de um data frame. Então, QoS Data vai trabalhar nas velocidades de Wi-Fi 4, 5 e 6, né? Receiver Address, quem está recebendo o dado? Ah, o iPhone. Destination está saindo do Access Point, tá, pessoal? Quem está recebendo o dado? O iPhone. Quem está transmitindo? É o Access Point. Esse aqui é o Access Point. E esse aqui é o MAC address do BSSID. Ou seja, aqui é o MAC address do hardware, aqui é o MAC address do BSSID. E aqui é o endereço de origem, que é o endereço que está respondendo aquele frame, aquele pacote para o dispositivo final. Aqui é um SSID aberto, por quê? Eu consigo ver o IP de origem, o IP de destino, que é uma requisição DHCP, dá para ver aqui que é um bootstrap. Isso aqui é como se fosse um SSID aberto, tá, pessoal? Nunca utilizem SSID aberto em suas redes corporativas. Pelo amor de Deus. Esse dia eu estava conversando com um cliente que usa SSID aberto. Tem uma solução de NAC terceira lá que pede para usar SSID aberto. Isso é uma falha de segurança gigantesca. Por quê? Se eu rodo um sniffer lá, eu consigo ver toda a camada de IP aqui, origem e destino. Agora, quando você tem um SSID com criptografia, com 802.1x, com WPA2, até com chave, toda essa camada 3 aqui, ela é criptografada. Vai ter um hash aqui, você não vai ver isso. Você só vai ver essa parte aqui, tá bom? Então, sem SSIDs abertos, principalmente na rede corporativa. Pelo amor de Deus. Valeu? Aí vem os data rates e a relação com a área de cobertura. Então, os data rates, pessoal, são os valores de conexão básica que todo dispositivo deve suportar naquela célula. Vocês viram lá no exemplo do Beacon que o próprio Access Point ele informa.
Ó, eu suporto 24 MB, 36 MB, 48 MB. Então o próprio Access Point está sinalizando o tamanho da célula, para os dispositivos terem essa visão. Os data rates são valores relacionados diretamente à célula, controlando se serão mais compactas ou não. Uma célula mais compacta irá performar mais. No entanto, obviamente terá um alcance menor, né? Porque a ideia é que ela seja mais compacta, mais performática. E uma célula menos compacta vai performar menos. Qual que é a diferença? Aqui a gente tem um exemplo, tá, pessoal? Então imagina que eu tenho uma célula de 1 MB. Estou permitindo um data rate de 1 MB. A célula é desse tamanho. Aí eu tenho um ambiente de alta densidade. Eu tenho um dispositivo que está conectado a 1 MB aqui. O que ele vai fazer? Vai demorar muito mais tempo para transmitir e para receber. Então ele vai impactar todos os meus dispositivos que estão mais próximos. Por isso, quando você está fazendo um projeto, é importante você compactar essas células. Colocar data rates mínimos ou mandatórios de no mínimo 24 MB, 36 MB. Para que você ter uma célula mais compacta, permitir que os dispositivos fiquem mais próximos dos AP. E quando o dispositivo se distanciar do AP, ele mesmo, pelos management frames, ele vai saber, pô, não posso ficar mais nesse AP, eu tenho que buscar um outro AP mais próximo. E aí ele vai fazer essa transição mais rápida, ele vai ter um roaming mais eficiente, tá bom? Aqui é um exemplo, Survey a 6 MB, Survey a 36 MB. Então, quando você está fazendo um ambiente de alta densidade, você vai considerar uma quantidade maior de access point, você distribui aquele tráfego, e você vai considerar data rates mais altos para quê? Para você performar melhor, tá bom? Operação da rede Wi-Fi, roaming. Então, roaming, pessoal, novamente, já falei muitas vezes isso. Ele é, não nessa apresentação, né, mas ele é, o roaming é proprietário e depende do dispositivo. Então, o dispositivo é quem toma a decisão. Ele pode receber dados, né, nos management frames, para ele tomar essa decisão, assim como ele pode, naqueles frames de gestão, receber a velocidade mínima que ele pode trabalhar, né, em relação às data rates, fazendo com que ele tenha uma transição mais eficiente. E aí o dispositivo ele vai determinar o nível de sinal que ele vai fazer a transmissão, que ele vai tomar a decisão de roaming. Isso pode ser influenciado pela agressividade do roaming do cliente e pelo data rate dos APs. Ou seja, o AP também pode auxiliar nessa transição, mas não é ele que toma a decisão. A decisão é o dispositivo. O AP somente vai munir o dispositivo com dados, conforme vocês viram aqui. Aí o dispositivo, eu não recomendo colocar agressividade de RAM alta, tá, pessoal? Mantenha padrão nos seus laptops, por favor. Quando ele faz o roam, ele basicamente ele vai se reassociar ao próprio SSID. Então ele vai mandar um reassociation request para outro access point, falando: Access point, quero me conectar a você. Ah, beleza, vem aí. Então já vai pular algumas etapas aí. Uma vez que o dispositivo quer desconectar, o AP vai mandar o disassociation e ele vai fazer a transição normalmente. Quando você está fazendo um projeto de cobertura, é importante você pensar na primária e na secundária. 15 a 30% de sobreposição. Célula de menos 67 ou menos 65, né? E aí o sinal secundário aqui, nos softwares de survey, você tem lá a cobertura primária e secundária. Você tem que ter uma diferença de 5 dB para um para o outro aqui na prática. Fast Secure Roaming, basicamente é você criar caches, né? O que é esse cache? Basicamente, você imagina que você está autenticando num radius que está fora do Brasil. Se toda vez que você sair de um access point para o outro, você tem que ir lá nesse radius validar, você está em problema. E toda vez que o dispositivo ele sai de um AP para o outro, ele vai reautenticar. Se você tem um Fast Secure Roaming, vai criar um cache entre os access points, você tem uma transição mais transparente, otimizando o seu roaming aí. Conforme eu falei, a estação ela vai ter o SSID aqui, o MAC address, o SSID X, MAC address número 1, SSID X, MAC address número 2. Quando ela fizer o roaming, ela vai mandar o reassociation request aqui e vai fazer a transição de forma automática, tá bom? E ela espera que ela não precise pegar o novo IP, tá, pessoal? Por isso tem que estar na mesma VLAN, porque a estação, quando ela faz o reassociation request, ela está fazendo o roaming, ela não vai buscar um DHCP de novo, porque ela entende que ela está na mesma rede. É natural, tá bom? Processo de associação. Então, para fechar aqui o processo de associação, basicamente é onde justamente se tem a visibilidade da capacidade do API do cliente. Então, há uma negociação nesse processo entre o dispositivo e o AP. Basicamente, eles entram no acordo, tá? É ali onde eles falam, meu, essa é a velocidade que eu vou trabalhar, beleza? Ah, beleza. Então, vamos lá. E depois é onde vem onde vem as credenciais de fato. Se é uma chave, se é um 802x. Note que isso aí vem depois, tá? Então, basicamente, eles negociam as velocidades ali que eles vão operar. Depois, eles negociam de fato a troca de informações de autenticação. Então, aqui é um exemplo. Então, o Access Point, ele manda um probe request, né? Buscando as redes próximas. Os APs que estão próximos ali, eles vão responder, ó, esses aqui são os meus SSIDs, isso aqui são as minhas redes, isso aqui são as velocidades, como vocês viram lá nos management frames. Ao tomar a decisão, o cliente envia um authentication frame e fala, Pê, quero conectar você mesmo.
O AP vai e fala, não, beleza, pode conectar. Aí inicia um processo onde eles vão validar os requisitos de ambos, né? Então vai ter um Association Request para validar a velocidade, os special strings, o data rate, vocês vão trabalhar em Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e assim sucessivamente. Quando eles derem um match, a AP manda o Association Response e manda um Association ID falando você é o número 10, você é o número 11, como se fosse uma identificação. E depois disso, aí vem a fase de autenticação em si. Aí vem a negociação de chaves de fato ou autenticação 802.x. Note, pessoal, que não é algo instantâneo, é algo que tem várias etapas. E essa negociação utiliza frames de EAP. Esses frames de EAP, eles são data frames. Se eles são data frames, eles vão operar nas velocidades mais altas. Tá legal? Então, até aqui, management frames, a negociação, a autenticação de 802.x e a negociação das chaves já utilizam data frames, operam na velocidade mais alta possível. Tá bom? Aqui eu queria compartilhar com vocês para fechar minha apresentação, pessoal. Eu e alguns monstros aí do Wi-Fi na Wireless and Professional Conference 2023, tá? Sou muito grato a todos, grato a Cisco principalmente pela oportunidade de estar lá. A Cisco me deu essa oportunidade de participar no Wireless and Professional Conference, pagou minha passagem, pagou minha estadia lá, pagou tudo. Foi uma oportunidade ímpar de estar lá, poder acompanhar os maiores especialistas do Wi-Fi do mercado. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia participar, eu recomendo. Recomendo muito, é uma oportunidade ímpar. Você tá lá, você encontrar os maiores especialistas da rede de Wi-Fi do mundo. Vale muito a pena, pessoal. E aqui eu tenho uma imagem de eu, né? Com esse cara aqui, que é o Rezica, né? Então, quando eu vi ele, falei, pô, cara, eu vejo o seu blog, eu não acredito, cara. Você tá aí, meu. Tira uma foto comigo, pelo amor de Deus. Você é um superstar, você não tem ideia. Quanto você me ajudou aí no meu estudo, pro CCIE Wireless, pro CWNE. Cara, você é demais. E foi uma oportunidade única tirar uma foto com ele, cara. Ele é um cara sensacional. Conversei, perguntou do Brasil, é uma pessoa excepcional. Aqui é o Fernei, muito conhecido também no mercado, conhece muito de Wi-Fi. Esse aqui sou eu também, obviamente, tirando foto com os especialistas. Fernei é um cara excepcional, colombiano que mora nos Estados Unidos, conhece muito. Aqui é o time da Cisco, né? Então aqui tava eu, tava o pessoal da Merak, o pessoal do Catalyst Wireless também, tem alguns TMEs aqui, pessoal de engenharia. Oportunidade única, tá lá com eles também, poder conversar sobre produtos, sobre funcionamento, sobre uma série de coisas. E aqui é o time Latam, né? O pessoal de Latam, os pessoal da América Latina que estava lá. E aqui tá uma amiga muito especial minha, que é a Ariane, né? Ariane, um abraço para você se estiver assistindo esse vídeo, tá? Muito obrigado por ter me apresentado a WLPC, por ter apresentado os amigos lá da WLPC, você me ajudou muito. Agradeço demais. E muito obrigado, pessoal, se tiverem a oportunidade de participar, vale muito a pena. Eu estou crescendo com essa comunidade, estou compartilhando conhecimento, porque eu acho que essa ideia é muito importante, tá? Crescer essa comunidade a nível Brasil. E aqui vocês podem ver um grande exemplo nesse vídeo aqui, tá bom? Então, novamente, pessoal, muito obrigado a todos. Um grande abraço a vocês e espero vocês no vídeo 3, parte 2, tá? Evolução da rede Wi-Fi, que vai ser muito importante para vocês entenderem aí Wi-Fi. Desde o Wi-Fi 1, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 6E, FDMA, já comentei sobre isso. Então vai ser uma experiência muito legal. Próximo vídeo. Um abraço, aproveitem o conteúdo, é, e espero vocês no próximo vídeo também. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Brigadão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.